Que tal? De volta, né? Depois de algumas semanas aí sem aula em vídeo, né? A gente estava só com aula em PDF porque eram conteúdos bem simples, então não necessitava do vídeo para explicar melhor. A última aula, por exemplo, era só sobre conteúdo cultural espanhol, né? Então eram coisas bem simples, era só abstrair de fato as informações que tinham no PDF. Mas nessa aula, a gente continua ainda com cultura. A gente vai falar hoje do México, só porque também tem uma parte gramatical. Por isso que hoje a gente vai ter essa aula em vídeo. Então aqui nossa aula 12, né? O conteúdo nosso Apócope e México. Bem, então o que é uma apócope? Em espanhol, algunas palabras pierden una o varias letras al final cuando se acompañadas por determinadas clases de palabras. Esta pérdida se llama apócope. Então, como vocês viram aí na explicação em espanhol, pessoal, é o seguinte: a gente vai ter algumas palavrinhas lá no espanhol que elas vão perder um pedacinho no final, né? Algumas, somente algumas. E quando a palavra ela perde um pedaço dela, a gente chama aquilo ali de apócope. E aqui eu tenho uma lista com as apócopes, né? E quando acontecem, o porquê. Por exemplo, a palavra bueno, ela vai se transformar em bueno. E quando isso vai acontecer? Deixa eu só ativar o meu pincel, que fica melhor para visualizar. Azul, deixa eu ver se tá legal. Sim. Então, quando eu vou transformar a palavra, pessoal, quase sempre eu vou utilizar o que? Bueno. No entanto, quando depois desse bueno eu tiver um substantivo masculino singular, né? Tá aqui, um substantivo, né? Amigo. Então, o substantivo, ele é masculino? Sim. Tá no singular? Sim. Então, nesse caso, eu não poderia utilizar bueno. Eu vou utilizar buen. Então, essa é a forma apocopada dessa palavra. Então, um buen amigo. E não um bueno amigo, mas sim um buen amigo. Outro exemplo, un mal consejero. Então, aqui, pessoal, no caso do mal, né? A palavra lá, o mal, a gente escreve malo. Só que vai ter aqui, perceba, no caso de mal, vai ter 3 casos que eu não vou poder usar malo. Eu vou ter que usar mal. E quando é que isso vai acontecer? Antes de substantivos masculinos singulares, né? Da mesma forma do outro. Então aqui tem consejero. É um substantivo, é masculino e é singular. Então não posso dizer um malo consejero. Eu digo um mal consejero. Como advérbio, lembre, advérbio a gente já estudou, né? E advérbio, pessoal, ele é aquela palavra que eu posso tirar da frase e ela continua com sentido. La puerta mal cerrada. Eu poderia tirar o mal? Poderia, né? A puerta cerrada, tá? Então, o advérbio é aquela palavra que eu posso tirar da frase e ela continua com sentido, quase sempre, né? Então, quando esse malo vinha como advérbio, ele perde o O final. Ou então, quando ele vem como substantivo, allá del bien y del mal. Então, por exemplo, del mal. Lembre-se, sempre que eu tiver um artigo antes da palavra, aquele artigo ele vai estar substantivando essa palavra. Então aqui mal tem valor de substantivo. Quando ele tem valor de substantivo, ele não pode ser malo. Ele é mal. Vale? Primeiro e terceiro vão virar primeiro e terceiro. Quando isso acontece, antes de substantivos masculinos singulares, sempre, né? Substantivo masculino singular, quase sempre ele vai apocopar. Antes de adjetivos masculinos singulares, só troca adjetivo por substantivo. E antes de advérbio. Olha os exemplos, El primer empleo. Então, emprego seria um substantivo masculino singular. Então, não posso colocar el primeiro, mas el primer. Terceiro, gran evento. Então, gran, pessoal, ele é um adjetivo, né? Um adjetivo masculino singular. Então, eu não posso colocar terceiro, mas eu coloco terceiro. E antes de advérbio, terceiro, recém-nascido. Então, tá aqui, recém, ele é um advérbio, né? Então, se ele é um advérbio, eu não posso colocar terceiro, recém. Eu coloco terceiro. Qualquer, aqui vai virar qualquer. Quando isso vai acontecer, antes de adjetivos ou substantivos masculinos ou femininos singulares. Olha aí, qualquer buena idea ou qualquer momento. Então aqui tem algumas, né, uso de apócopes, mas vejamos que nós temos mais apócopes agora. Aqui, mais algumas. Grande, né? O normal é que seja grande. Mas aí, a grande maioria das vezes, vocês vão utilizar gran.
Quando vai acontecer isso? Ó, antes de substantivos masculinos ou femininos singulares. Então, quando o grande na frente dele vier substantivo, seja masculino ou feminino, mas que esteja no singular, aí eu vou transformar ele em gran. Ó, um gran dia, uma gran hermana. Então, são exemplos. Tanto, ele vai virar, ó, tan, mas somente antes de adjetivos. Ó, tan fiel, aqui, ó, fiel, adjetivo. E santo é muito parecido com o que a gente fala em português, né? A gente não fala, por exemplo, assim, Santo Pedro. A gente fala São Pedro, né? Então lá também acontece isso. Ó. Ao invés do santo, lá vira san, tá? Então acontece na maioria dos nomes de santos, com exceção de alguns, ó. A gente não pode falar Santo Domingo lá, é Santo Domingo, Santo Tomás e Santo Tomé. Tirando esses, o resto todos são san. Então, San Isidro, San Fermín, entre outros. Vejamos que tem mais casos de apócope ainda. Ó, uno, ele vai virar un. Quando ele vai virar un? Vamos lá, pincel. Ó, antes de substantivos ou adjetivos masculinos singulares. Então, uno não vai ser uno dia, vai ser um dia. Alguno vai virar algum. Ó, antes de substantivos ou adjetivos masculinos singulares. Então, aqui, ó, algum dia, e não vai ser alguno, né? Porque isso daqui ele é um substantivo masculino e está no singular. Ninguno vira nenhum antes de substantivos ou adjetivos masculinos singulares. Olha o exemplo. Ó. Nenhum viejo. Então, velho seria um adjetivo masculino, né? Então, nenhum e não ninguno. E o caso mais famoso de apócope é com essa duplinha aqui, ó. Muy e mucho. Esse é o caso mais comum e que a maioria é. Então tome cuidado com esse. Olha só, a palavra normal, né, vai ser mucho. Quando ele vai sofrer apócope, ele se transforma em muy. Ele só se transforma em muy se antes, né? Então ali antes dele, eu ver, observar um adjetivo ou um advérbio. Na verdade, depois. Né? Olha o exemplo. Ó. Laura es muy hermosa. Isso aqui é um adjetivo? Sim, então não posso dizer Laura es mucho hermosa. Eu digo é muy, porque isso é um adjetivo, tá? Ou se fosse um advérbio, também seria muy. E eu acho que é somente isso sobre apócope. Muito simples, apócope. É só pegar a lista aqui e ir resolvendo. Né? Não tem tanta dificuldade, não. E agora a gente fala um pouco de cultura. En la última clase hablamos de cultura española. Ahora vamos a hablar un poquito de cultura mexicana. Veamos lo que tenemos acá. Inicialmente tenemos la bandera del México. Bien, en la bandera tenemos que observar bien estos detalles. El primer, el escudo de armas. Bem, pessoal, então aqui, né, no brasão de armas do México, percebam, nós temos a bandeira, né, uma bandeira com 3 cores, nós temos o verde, o branco e o vermelho. E temos o brasão de armas bem no centro do branco. Esse brasão de armas, ele é baseado lá numa lenda, não é? Ele é baseado numa lenda asteca. Então, o povo asteca, que é aquele povo que via antes da conquista, né, antes dos espanhóis chegarem no México, é como se fossem nossos índios. Só que o asteca ele era bem mais evoluído que os índios, né? Então, o povo asteca, eles tinham lá uma lenda que eles eram um povo nômade. Então, eles ficavam sempre andando, mudando de local. Eles tinham uma lenda que no dia que eles encontrassem, né, uma águia com uma cobra no bico, e essa águia estivesse repousando em cima de um mandacaru, né, sobre a água, esse local eles teriam que ficar nesse local. E aí um dia eles vagaram e encontraram esse local. E aí lá eles fizeram a capital. O nome da capital, deixa eu colar aqui, é Tenochtitlan. Nessa linguagem difícil deles. Essa capital hoje lá, pessoal, hoje é a Ciudad de México. Ou então hoje é a capital, Cidade do México. Hoje lá é a capital, o local que, né, os astecas colocaram para ser a principal cidade deles, onde eles fixaram residência. Bem, e as cores, né? Cada uma dessas cores, como vocês sabem, quase toda bandeira, cada cor ela vai ter um significado. Por exemplo, o verde é o que? Esperança. O branco, unidade. E esse vermelho aí da bandeira deles são o sangue dos heróis nacionais. Então é isso sobre a bandeira mexicana. Fechando e seguindo.
Aí, ó, a bandeira, basicamente o que eu falei, só que está em espanhol, né? Ó. El escudo de armas se inspira en la leyenda de la fundación de México Tenochtitlán, según la cual Huitzilopochtli indicó a los mexicas que establecieron su ciudad donde encontraron una águila posada sobre un nopal. Es así como se asentaron en el Valle del México, al centro de Mesoamérica, en el que hoy es la Ciudad de México. Y las cores, ó, verde, esperanza, blanco, unidad, rojo, la sangre de los héroes nacionales. Aqui nós temos o mapa do México, tá? Nesse mapa, pessoal, são os estados que vocês estão observando. É o estado e a capital e algumas cidades que foram destacadas aí, tá? Então tá aqui o mapa. Eu acho que eu pedi uma atividade pedindo o nome desses estados. Ó, são vários estados, tem mais estado que aqui no Brasil. É porque os estados eles são bem menores, né? A gente no Brasil aqui tem estados bem grandes, como a Amazonas, como o Pará, Mato Grosso, são estados grandiosos. Aqui os estados são menores, né? E aqui nós observamos algumas cidades que são mais conhecidas. Por exemplo, Acapulco. Quem nunca assistiu Chaves conhece Acapulco, né? É uma cidadezinha que está ali, ó, próximo ao mar. Deixa eu só apontar ela aqui. Aqui está, ó, Acapulco. Aqui, ó, Veracruz. É uma cidade conhecida também, ó. Aqui esse mapa era em inglês, então tá aqui, ó, México City, né? Mas é Ciudad del México, ou Cidade do México. Qual é outro estado que nós temos famoso aqui, ó? Jalisco, né? Que é a capital lá, Guadalajara. Então tem várias e várias cidades e estados aí. Mas vamos seguindo. Então aí, oficialmente, como é chamado o México? Ó, México, oficialmente los Estados Unidos mexicanos, es un país soberano ubicado en la parte meridional de América del Norte. Su capital y ciudad más poblada es la Ciudad de México. Políticamente es una república representativa, democrática, federal y laica, compuesta por 32 entidades federativas, 31 estados e uma capital federal. Bem, então, vejam, o nome oficial do estado do México é Estados Unidos Mexicanos, né? Então ele é um país que está ali na América do Norte, né? A capital é a Cidade do México e também a cidade mais povoada do México é a Cidade do México, né? E eles têm um sistema político muito parecido com o nosso aqui do Brasil. Y más, México es el 10º país más poblado del mundo, con una población estimada en más de 129 millones de personas en 2020. La mayoría de ellas tiene como lengua materna el español, al que el Estado reconoce como lengua nacional junto a 67 lenguas indígenas propias de la nación. Si bien en el país se hablan alrededor de 287 idiomas, estas cifras conviertem a México em el país com maior número de hispanohablantes. Então vejam a importância do México para o espanhol. O México é o país que mais tem hispanohablantes, né? Como ele tem uma população relativamente grande, é que ele tem mais pessoas hispanohablantes. Dentro do México eles falam ainda 67 línguas indígenas, mas como aqui no Brasil, em pequenos grupos, tá? E o que temos mais sobre o México? Vejamos. Según la Organización Mundial de Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y el sexto más visitado en el mundo. Esto se debe en gran medida a los 34 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y es, en este sentido, el primeiro no continente e el sexto em el mundo. Então, percebam, o turismo do México ele é muito forte, né? E boa parte dessa fortaleza que eles têm aí no turismo é por conta desses sítios, né? Então aquelas pirâmides dos maias, dos astecas, né? Então aquilo chama muita atenção. Então, por exemplo, da América ele é o país mais visitado, né, por outros povos. E no mundo ele é o sexto mais visitado. Percebam, então o turismo lá ele é muito forte no México. Aqui, ó, mexicanos célebres. Então aqui nós temos alguns mexicanos famosos. Só alguns, tá? Não tinha como colocar muito, né? Então aqui eu trouxe assim uma pincelada na cultura do México, né? A gente não se aprofunda tanto. Então aqui só alguns mexicanos famosos. Vai faltar muitos, mas eu coloquei os principais. Então o primeiro cara é esse aqui, ó, Guillermo del Toro. E o que é que ele é, ó? Diretor, produtor e roteirista. Então o Guillermo del Toro ele é famoso, por exemplo, ele ganhou o Oscar com esse filme aqui, ó, A Forma d'Água, filme recente, né? Então nesse filme ele foi diretor, produtor e roteirista e ganhou o Oscar dessas funções. Um outro filme interessante que também ele estava por trás disso aqui, ó, El Laberinto del Fauno,
Ele é um filme, assim, digamos que é um filme surrealista. Ele é um filme bem interessante também. Outro filme famoso que ele esteve por trás foi esse aqui, ó, Hellboy. Só que eu errei aqui na imagem, não é esse Hellboy aqui. Esse Hellboy aqui é aquele mais novo, né? Tá mais voltado para filme de terror esse aqui. O que ele teve por trás foram os dois primeiros filmes do Hellboy, né? Que era aquele mais voltado para herói mesmo. É o Hellboy 1 e 2. Esse novo ele não foi ele, foi outra pessoa. Outro filme que ele tava por trás, ó, Gato de Botas. Então percebam, o cara é famoso, tá por trás de grandes produções lá de Hollywood. Quem mais? O que nós temos aí, ó, Pedro Infante, cantante, ator. Então o Pedro Infante ele era um cantor e também foi autor. Então ele foi um dos primeiros mexicanos mais conhecidos, foi ele, bem antigo. Ele tem duas músicas famosas, ó, Cielito Lindo e Bésame Mucho. Esse Bésame Mucho ficou mais conhecido naquela voz do italiano Andrea Bocelli. Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir um pouco. Tá bom? Deixa eu voltar. Opa! Voltei demais. Vamos, pronto. Então, opa! Agora foi demais. Tá aí, Pedro Infante, né? Ele é um cantor bem antigo. Talvez seja ali lá da época dos nossos avós. Nós temos também esse pintor aí, ó, Diego Rivera, né? E a curiosidade é o nome dele, olha o tamanho do nome dele completo, ó. Diego María de la Concepción Ruan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Isso tudo foi só o nome dele completo. Então o cara tinha um nome bem grande. Mas ele foi muito famoso na época que ele viveu nos Estados Unidos, né? Então ele foi um pintor bastante influente, ó. Cantante, ele cantava também. E ele era um amarra. O que é um amarra? Pintor. E aqui nós temos uma obra dele. Deixa eu mostrar, cadê o pincel? Aqui, isso é uma das obras mais famosas dele, né? Talvez você estudie um pouco em arte lá no terceiro ano. Outro cara famoso, né, foi esse rapazinho aqui, ó, Carlos Santana, cantante multi-instrumentista. Então ele é cantor também e ele é multi-instrumentista, ele toca de tudo, mas ele se destaca mesmo com esse instrumento que ele tá aí na mão, ó, guitarra. Então, por exemplo, tem essa música aqui, ó, Coração, foi essa Frida Kahlo, né, que ela foi uma pintora americana. Ela é bem conhecida porque ultimamente saiu um filme sobre ela, né? Ela era uma pintora surrealista, então ela retrata esse mundo dos sonhos. Talvez a pintora surrealista é uma das mais interessantes, coisa que vocês vão estudar também em arte. Eu não vou me estender muito nela, que vocês vão estudar ela melhor em arte, mas ela era mexicana. Vamos ver se esse bicho não vai travar de novo. Que ótimo. É, é pequeno. Tá de sacanagem. Vai abrir da Carla. Então, outra coisa muito famosa do México, El Chavo del Ocho, né? Então, o nosso conhecido Chaves, que a gente aqui se acostumou no Brasil, ele é conhecido no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Aqui nós temos mais novelas mexicanas, são muito conhecidas também, não só no Brasil. Essas novelas também fazem sucesso em outros países, novelas mexicanas. Apesar de às vezes parecer até um pouco infantil, mas sim, elas fazem muito sucesso em outros países também. O que mais nós temos no México? El Mariachi. Então, el Mariachi, vamos ver o que é el Mariachi. El mariachi es uno de los géneros musicales más representativos del México. Con la mayoría de la música tradicional, el mariachi es el resultado de la mezcla de influencias musicales, la de dos pueblos indígenas y la europea. En la actualidad, la UNESCO reconoce el mariachi como patrimonio inmaterial de la humanidad, con el fin de mantener viva la tradición y celebrar su riqueza, así como existe una reconocida escuela de mariachis para que los amantes del género se formen como músicos profissionais. Então o mariachi lá, pessoal, é um estilo musical
É como no Brasil. No Brasil a gente tem o quê? Tem samba, pagode, né? Que é estilo do Brasil. Então lá eles têm el mariachi, que não é só o estilo de música também, né? Eles têm que se vestir a caráter também. Deixa eu ver se eu coloquei mais uma foto. Ó, quem é jogador de Free Fire aí, né? Lá no Free Fire tem uma skin, né? Que é um mariachi. Veja, isso aí é o típico mariachi que tem lá, ó. O sombreiro, né? Esse chapéu bem grande. E a roupa normalmente preta, né? E bem chamativa dessa forma aí, com esse lacinho e tudo. Esse aí é o exemplo típico de mariachi. Dia de los Muertos. Pessoal, quem aqui no Brasil em sã consciência diz assim, vai animado pro cemitério? Quem é que vai animado pro cemitério? Ninguém. No Brasil, ninguém, né? Mas no México é diferente, ó. Dia de los Muertos, como é que é feito lá, ó. El Día de Muertos es una celebración 100% mexicana que ya quisiera cualquier otro país tener. Y es que los mexicanos son tan alegres y fiesteros que convirtieron a esta en una celebración, mientras que en otras partes son días de duelo, seriedad y reflexión. Então, quase todos os países, pessoal, no dia dos finados, como a gente chama aqui no Brasil, é um dia das pessoas se lembrarem, né, de ir lá, acender vela, visitar no cemitério. E no México não, eles fazem festa lá nesse dia, Dia de los Muertos. Então, e lá, assim, dependendo da região do país, muda muito, né? Mas eu trouxe aqui um exemplo lá em Sinaloa, como é comemorado lá, que é o mais típico, ó. En Sinaloa, la tradición marca visitar el panteón desde muy temprano con la familia, llevar alimentos, música y convivir junto a la tumba de los muertos. Hay quienes incluso llevan conjuntos de música en vivo para recordar a sus familiares. Então, no Dia dos Mortos, eles fazem a festa dentro do cemitério. Eles levam comida, levam alimento, levam instrumento, tocam lá e fazem a festa dentro do cemitério. Dessa forma lá. E se vestem a caráter também. La cocina mexicana. Nós temos para destacar aqui na cozinha mexicana, ó, 3 coisas. Parabéns. De novo, vamos poder apontar. Cadê la cocina? Aqui do atual, então, la cocina. Observe nessa imagem aí, nós temos aí tortillas, né? Abacate e pimenta. Então, basicamente, o que tem típico no México é isso. Tortilha, abacate e pimenta. E olha aí, ó, nós temos o que? A tortilha, né? Então essa tortilha normalmente ela é uma espécie de panqueca, né? E ela é feita com milho ou trigo. A massa dela é feita com milho ou trigo. Nós temos ali depois, nós temos os burritos, né? Que eles são feitos com essa massa, né? Essa massa da tortilha. E aí ele é enroladinho, né? Vem recheio que varia bastante, tá? Esse recheio ele pode ser carne, queijo, tomate, pimenta não pode faltar, né? Como sempre. O que mais? O taco, né? O taco também ele é bem parecido com o burrito, só que perceba, ele não é enrolado, né? Ele é só uma parte ali, ele não chega a enrolar, né? E ele é à base de milho, tá? E o recheio também é muito parecido com o do burrito. Ele vem carne, queijo, alface, tomate, entre outros. Mas o principal é que ele vai ter muita verdura no taco, né? E claro, pimenta. E o guacamole é como se fosse um purê de abacate, mas com pimenta. Olha um exemplo aí de preparação de um deles, ó. Su preparación básica es a partir de una o varias tortillas de maíz fritas. Ó, várias tortilhas, né, feitas de milho frito, que podem ser rellenados com carne de res, pollo ou pescado. Então pode ser carne de boi, carne de frango ou de peixe. Adereçadas com granos, queijo ralhado e uma variedade de vegetais salteados em troços. Então ele pode ter queijo ralado e vários vegetais. E turismo, nós trouxe aí 3 pontos, né? Tem mais, mas só trouxe 3 pontos. O Palácio de Belas Artes, Plaza de la Constituición na Cidade de México. Então essa Plaza de la Constituición ela foi construída em cima de um dos locais onde os maias e astecas viviam, né? Os espanhóis chegaram, acabaram com ele e ergueram essa igreja nesse local. Então essa igreja é da época dos espanhóis, da época do descobrimento ainda. E claro, ruínas Teotihuacan, que é o principal forma de turismo no México, são essas ruínas, né? E aí estão elas. E pronto, de conteúdo já chega. E aqui nós temos os exercícios, né? E o exercício é bem simples, tá aí, ó. Primeira questão, é só vocês colocarem a apócope, se for necessário. Vocês vão lá nas regrinhas e trazem aqui para o exercício. Muy mucho. E as outras perguntas são só sobre o México. E claro, nós temos também
uma que é sobre vocabulário, né? Só para vocês traduzirem aí com o auxílio de um dicionário. E pronto, cerramos por aquela classe. Hasta pronto!